Alguém consegue amar os insetos? Quase todo mundo odeia ou tem medo da maioria desses bichos. Mas ninguém pode negar que eles são interessantes e têm características incríveis. Entre as milhares de espécies de insetos que existem pelo mundo, você já deve ter visto uma pequena mosquinha que sempre encontramos no banheiro. Mas por que elas gostam dali? E o que são esses bichinhos que sempre vemos grudados nas paredes? Eles são perigosos? Mas por que raios esses insetos entram na nossa casa? No vídeo de hoje aqui no Será que é Verdade? Vamos descobrir tudo sobre essas criaturas diferentes e curiosas que podem viver aí na sua casa. Aproveita e já segue o nosso canal e deixa o seu like, vamos lá. Posição 10, Tesourinha. Com dias chuvosos e mais úmidos, é mais fácil nos depararmos com esse inseto em nossas casas. De hábito noturno, as tesourinhas, como são popularmente conhecidas, são inofensivas aos seres humanos. Apesar do formato assustador de suas pinças na região do abdômen. Além disso, o inseto é um importante controlador biológico, pois combate pragas em lavouras como as de milho. Elas gostam de viver em locais apertados e escondidos, como debaixo de troncos de árvores caídos, dentro de flores, em frutos em decomposição e etc. Eu via muito quando era criança, vocês já viram? Posição 9, Carruncho. Você já se deparou com um pacote de comida infestado por larvas ou pequenos insetos ao consultar o armário da cozinha? Muito provavelmente, o alimento foi vítima de uma infestação de carunchos, pequenos besouros que costumam colocar seus ovos diretamente em alimentos. Eles são geralmente pequenos, com menos de 6 milímetros de comprimento e herbívoros. Só quem já passou por uma infestação desse pequeno inseto sabe o terror que ele é. Posição 8, Escorpião de livro. Um aracnídeo muito curioso e diferente que lembra muito um escorpião devido seu par de garras, por isso é também chamado de pseudo-escorpião. Mas na verdade pertence à família das aranhas. Faz jus a esse nome já que seu lar preferido são livros e apesar de ter um ar meio aterrorizador para alguns, o escorpião de livro é tão pequeno que jamais poderia prejudicar um ser humano. Mas saiba que apesar de fazer bem aos livros, o escorpião não é encontrado em todos os livros, apenas naqueles mais antigos que possuem cola à base de diamido em suas páginas. Atualmente, os livros são produzidos com cola sintética. Já imaginou abrir um livro e se deparar com esse inseto? Eu não queria. Posição 7, Tatuzinho de jardim. Agora vamos falar de um pequeno animalzinho que vive nas hortas e no jardim de nossa casa. O pequeno tatuzinho de jardim parece ser um inseto bastante interessante, mas saiba que esse animalzinho não é um inseto. Isso mesmo, o pequeno tatuzinho na verdade é uma espécie de crustáceo, mas apesar de não ser um inseto, ele merece estar na nossa lista. Esse pequeno crustáceo tem um papel muito importante no meio ambiente, eles se alimentam de restos orgânicos em decomposição. Por esse motivo, eles são inofensivos para as plantas e essenciais para a fertilização do solo. Ele também possui uma característica muito interessante de se enrolar todinho, se transformando em uma bola. Eles fazem isso como um mecanismo de defesa para se proteger de ameaças e predadores, permanecendo imóveis até que a ameaça se afaste. É realmente um animalzinho espetacular, não é mesmo? Se você está gostando de conhecer esses insetos curiosos, já deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque agora vamos descobrir quais são os próximos insetos domésticos. Posição 6, Mosca de banheiro. Quem já viu essa mosquinha em sua casa, fala aí nos comentários. É um inseto muito conhecido e fácil de encontrar em nossos lares. A mosca de banheiro é o nome popular dado a essa mosquinha de aparência felpuda que encontramos em nossos banheiros, tida como muito tranquila e sossegada. Mas apesar de inofensivo e bonitinha, saiba que a presença constante da curiosa mosca de banheiro em nossos lares é sinal de que o local necessita ser higienizado, já que elas vivem se alimentando de matéria orgânica humana acumulada nos ralos e cantinhos do box. Então, se encontrar algumas dessas mosquinhas peludinhas e fofas em sua casa, é hora de pensar em fazer uma limpeza, bora? Posição 5, Peixinho de prata. Um minúsculo inseto que mais parece um pequeno peixe e apesar de medir apenas milímetros é considerado uma praga em nossos lares, de hábito noturno e muito veloz e adora ambientes bastante úmidos e quentes como banheiros e cozinhas, mas pode ser encontrado por toda a casa. Embora possam parecer inofensivos à primeira vista, eles podem causar prejuízos consideráveis às pessoas e aos objetos presentes em suas residências. Isso quer dizer que você não deve se preocupar com a picada deste inseto. Inclusive, ele raramente picará uma pessoa. Se alimenta de quase tudo que vê pela frente, mas tem uma afinidade particular por papel, cola, roupas, cabelos, migalhas de comida e até mesmo livros antigos.
A presença constante deste inseto pode resultar em danos irreparáveis a documentos importantes, peças de roupa e outros itens pessoais. Um pequeno terrível. Posição 4. Cachorro da água. Este bichinho feio e esquisito é uma paquinha, ou cachorrinho d'água, e também podemos encontrar em nossa casa. Ele pertence à mesma família dos grilos e gafanhotos. A diferença é que costuma cavar túneis formando várias galerias no solo e causar grandes danos às plantações, principalmente de hortas e jardins. Por isto, são consideradas pragas das plantações. São muito mais comuns do que aparentam, porém pouco vistas por passarem a maior parte do tempo enterradas. Posição 3. Formigas. Um dos insetos mais populares encontrados em quase todas as regiões do mundo, menos nas regiões do Polo Norte e Sul. Claro, a formiga é mais um inseto muito comum em nossos lares, famosa por sua curiosa forma de vida social extremamente organizada. Dentre as milhares de espécies de formigas, algumas delas são consideradas pragas e vivem em contato direto com os seres humanos e, apesar de sua importante função na natureza, elas podem trazer vários prejuízos, como por exemplo são as formigas que atacam plantas prejudicando e até matando, ou aquelas consideradas domésticas capazes inclusive de transmitir doenças, já que podem ter contato com ambientes contaminados. Nunca tem uma só, né? Posição 2. Lacraia. Também conhecida como centopeia, a lacraia é um artrópode de aparência muito incomum de dar aflição e amedrontar. Ela tem várias espécies, algumas com quase 50 centímetros de comprimento, e seu corpo é composto por vários segmentos com par de patas. Esse é um assustador artrópode que podemos encontrar em nossos lares de hábitos noturnos. Como todos os insetos que vivem na natureza, a surpreendente lacraia possui uma importante função, porém ela é considerada um artrópode peçonhento, ou seja, sua picada injeta uma dolorosa toxina. Apesar de não trazer riscos aos seres humanos, causa muito desconforto, como inchaço na região, e muita dor em casos mais graves. Posição 1. Traça de parede. Agora vamos falar de um inseto muito comum nas paredes de nossa casa, que são as traças de parede, uma companheirinha do nosso dia a dia. Esse pequeno inseto vive em casulo de cor cinza e formato achatado e vivem grudadas nas paredes. As traças de parede se alimentam de poeira, teia de aranhas abandonadas, fios de cabelo, pelos, restos de pele e algodão. Por isso é tão comum encontrá-las em nossa casa. Elas são inofensivas, não fazem mal algum, mas por se alimentar e também de matéria orgânica acumulada em tecidos, elas podem danificar algumas peças de roupas. Então, se você ver alguma roupa com pequenos buraquinhos, pode ser que uma traça de parede esteve ali. Quase uma customizadora de roupas, não é mesmo? A boa notícia: a maioria dos insetos domésticos não fará mal a você. Na verdade, eles provavelmente têm mais medo de você do que você deles. E aí, o que você achou desses insetos domésticos que vimos aqui hoje? Quais deles você encontra com mais facilidade em sua casa? Diga aqui nos comentários. Deixe o seu like, compartilhe este vídeo com seus amigos e se inscreva no canal. Nós vamos ficando por aqui, até o próximo vídeo.